Gravando. Boa noite, Ana. Boa noite, Moniche. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Amâncio, eu sou host do Moniche. E hoje eu vim aqui brincar um pouco de ser entrevistadora. O Moniche Malota. Sim. Eu vou traduzir, tá, pessoal? Moniche, she's just introducing herself and she said she's here to interview you and have some fun. Thank you. Obrigada, ele falou. Então, Moniche, de nada, Moniche, eu gostaria que você se apresentasse para a gente aqui, nós do Brasil, e contasse um pouquinho da sua história, como foi a sua chegada ao Access Consciousness. So, Moniche, I'd like you to introduce yourself a little bit for us here in Brazil and tell a little bit of your story, how you got into Access Consciousness. Sure. Claro. Claro. Que lindo. Que lindo. Well, as you know by now, my name is Moniche. Como vocês sabem, o meu nome é Moniche. I found Access Consciousness just before I was about to die. E eu encontrei o Access um pouquinho antes de eu praticamente morrer. Like, I'm not joking, literally. Tipo, eu não tô brincando, literalmente, gente. I was having mental problems. Eu tava tendo problemas mentais. Basically, I was very unhappy and I didn't know what to do with my life. Basicamente, eu tava muito triste e eu não sabia o que fazer com a minha vida. So my sense was I'd somehow given up on life here on planet Earth. E em algum lugar eu queria desistir da minha vida aqui no planeta Terra. And I was literally waiting to die. Eu estava literalmente esperando para morrer. And I also was very worried about, not leaving a legacy of shame for my loved ones behind me. Mas eu também estava preocupado que eu não queria deixar um legado de vergonha para minha família, sabe, em cometer o suicídio. So what I did is I tried to commit suicide, but I was hoping to make it look like an accident. Então, basicamente, o que eu estava fazendo, eu estava tentando me suicidar, só que eu estava tentando fazer parecer que foi um acidente. Because my sense was that no one should suffer my loss. Minha percepção é que ninguém deveria sofrer pela minha perda, assim, por eu partir. Não queria que ninguém sofresse. And inherently speaking, it wasn't that like there was something really wrong with me, but I thought there was something wrong with me. E, na verdade, não tinha nada de errado comigo, mas eu pensava que havia algo de errado comigo. And basically, the last accident. E, basicamente, o maior incidente ou acidente. I was in my house and it was set on fire. Eu estava na minha casa e meu quarto pegou fogo. And I really thought that night I would just die in that fire. Eu realmente pensei que nesse incêndio eu ia morrer. But it looks like there was something else the universe was ready to give me. Mas acho que tinha algo mais que o universo estava pronto para me dar. So I woke up in the middle of the night in the fire. Então eu levantei no meio da noite, no meio do fogo. And my first reaction was, oh my God, am I in hell already? E a minha primeira reação foi tipo assim, meu Deus, eu já tô no inferno. But no, I was still here. Mas não, eu ainda estava aqui. And 2 days later, somebody called me to discuss some work, business. E aí 2 dias depois alguém me ligou para falar sobre o trabalho, sobre meus negócios. And this person was an Access Consciousness facilitator. E essa pessoa era uma facilitadora certificada de Access.
This was about 4 years ago. Isso faz 4 anos. That's when I first heard and learned about access consciousness. E foi essa a primeira vez que eu ouvi falar sobre Access Consciousness. Okay. I was really addicted to narcotics and I was put on a lot of mental health medication. E naquela época eu estava viciado em drogas e tomando muito remédio para essas doenças mentais. And I had acute insomnia. E eu tinha muita insônia. So for 6, 7 years, I was not sleeping well. E durante 6 ou 7 anos eu não conseguia dormir bem. You know, there were sometimes I was taking 20 sleeping pills to Nossa, sleep. teve uma época que eu estava tomando de 20 a 30 remédios para dormir. And, you know, so all of this was going on. I thought my life was a mess, etc. I was on drugs. I didn't trust myself. All of this. E tudo isso acontecendo, eu estava usando drogas, minha vida estava uma bagunça e eu não estava confiando em mim mais. So when I heard about Access Consciousness, I decided to do one session with this person. Quando eu ouvi falar do Access, eu decidi fazer uma sessão com essa pessoa. And you know, the weird thing is, the session was like, they were asking me questions. Truth. Do you know this? Do you know that? Foi muito estranho, porque a sessão, na verdade, foi esse monte de pergunta que ela ficava me perguntando. Verdade? Você sabe isso? O que você sabe sobre aquilo? Verdade? Foi muito estranho. You know, and I was not supposed to know the answers for that question, but I kept saying yes, no. E sabe, eu não era para eu saber as respostas dessas perguntas, mas eu continuava falando sim, não, sim, não. So it was so different. Like I was freaked out. I was like, how do I even say yes or no? I don't even know what I'm doing. E foi muito estranho, porque eu pensava assim, gente, como que eu estou respondendo sim ou não? Eu nem sei do que eu estou falando. And one of the questions the facilitator asked me during the session was if I was aware of entities and demons. E uma das perguntas que ela fez para mim foi se eu estava consciente de entidades e demônios. And I said yes. E eu respondi sim. When I said that yes, there was this sense of peace that started to show up in my life. E quando eu falei sim, aí começou essa sensação de paz na minha vida. In that moment, my body and my mind started to relax. E daí, naquele momento, a minha mente e o meu corpo começaram a relaxar. So what really happened is I have capacities, but I thought they were problems. Então, na verdade, o que eu descobri é que eu tenho capacidades e eu achava que eram problemas. And in that session, when I acknowledged that I had some capacities, not knowing fully what they were, E naquela sessão, quando eu descobri que eu tinha essas capacidades, mesmo não sabendo exatamente o que elas eram, my life changed and the world changed. a minha vida mudou e o mundo mudou. And I slept for 2 days after that session, woke up a completely different person. E eu consegui dormir assim por 2 dias depois daquela sessão e eu acordei uma pessoa totalmente diferente. So after that, I never had to basically take any medication. I never felt like doing drugs again. Everything changed. Uhum. E depois disso, eu nunca mais precisei tomar remédio, nunca mais precisei usar droga, nada disso. And that's when I kind of knew that I wanted to find out more about access consciousness and other tools. E por causa disso, eu descobri que eu queria saber mais sobre o Access e conhecer mais sobre outras ferramentas. So here we are 4 years later. Now I'm a facilitator of access consciousness. Então aqui nós estamos, né, 4 anos depois, e agora eu sou um facilitador certificado de Access Consciousness. I'm extremely lucky. I get to travel the world, facilitating these classes, talking to people, inviting them to different possibility, asking them questions that no one has asked them before.
E eu me considero muito sortudo, porque agora eu posso viajar o mundo convidando essas pessoas para uma realidade diferente e fazendo perguntas para essas pessoas, para elas descobrirem um novo mundo também. Because it's not that something is special about me. Não é que tem algo especial sobre mim. Something is special about all of us. Tem algo especial em todos nós. That's when we are being us. Isso é o que é ser a gente mesmo. As the name suggests, access consciousness. E como o nome sugere, access consciousness, acesso à consciência. These are set of tools. Esses são um conjunto de ferramentas that give you the access of your consciousness, the consciousness. Que te dão acesso à sua consciência, acesso à consciência. And the fun begins. How does it get better? E a diversão começa. Como pode melhorar? E eu gostaria de saber de você, Moniche, essa trajetória incrível que você acabou de relatar para a gente. O que você mais ouve dos seus alunos, das pessoas que tiveram classe com você no mundo inteiro, que eu sei que você dá classe não só aqui no Brasil, mas também em muitos países, no seu próprio país, a Índia, Estados Unidos, agora mesmo você está na Califórnia, não sei, ou você já mudou de país e eu ainda não sei. Como é que está isso? Conta para a gente. So I'd like to know, Monish, during all this path that you've been doing with Access Consciousness, what people, your students or people that had sessions with you, what they say, what they change in their world, if you could talk a little bit about this, because you've been in so many countries and now I think you are in United States. So what can you tell us about those people that you changed? What I see from my side is someone who is sitting in judgment about how their life is not working. O que eu vejo assim do meu lado é aquela pessoa que ela tá assim se julgando, né, como errada. Like I was. Como eu fazia, né? And I offer them these tools. I ask them questions. E eu ofereci para elas essas ferramentas, eu fiz perguntas para essas pessoas. I facilitate them into empowering them to know that they know. E eu facilitei essas pessoas, eu dei o poder para essas pessoas saberem que elas sabem. And the gift of that is me perceiving a different future for them. E esse presente, né, que eu tenho de perceber que elas têm um futuro diferente para elas. And them going on the journey of creating their life and living and actualizing a different reality for themselves. E que elas podem, né, ir por esse caminho de criar diferentes possibilidades e criar uma realidade diferente para elas mesmas. You know, sometimes it starts from a very small change and sometimes there's big change. Assim, às vezes começa com pequenas mudanças, mas às vezes também pode ser uma grande mudança de uma vez. Like earlier this year, I was in Brazil facilitating class. Por exemplo, no começo desse ano eu estava no Brasil facilitando uma classe. And I had this woman who was 50 years old and she was a lawyer. E tinha essa mulher que tinha 50 anos e ela era uma advogada. She came to the class and one of the things that were going on with her is she couldn't sleep in the dark. Ela veio para essa aula e o que estava acontecendo com ela é que ela não conseguia dormir no escuro. Okay? For 45 years, she'd not slept with her lights off. Por 45 anos, ela não conseguia dormir com a luz apagada. We worked with her on day 1 and day 2 of class, she comes and tells me she could sleep with her lights off. Nossa, e eu trabalhei com ela no primeiro dia de aula, aí no segundo dia de aula, ela já veio falar que ela conseguiu dormir com a luz apagada. This is a very small thing for people who don't have this problem. Isso é uma coisa assim pequena, né, para essas pessoas que não conseguem ter
esse But poder this todo. person, this woman tried everything. Every doctor, every prescription, every therapy for so many years and it didn't change. Não, e essa mulher, ela já tinha tentado de tudo, já tinha ido em vários médicos, tomado vários remédios e nada tinha funcionado. We changed it in one day E because she nós, was willing to use these tools. e nós mudamos isso em um dia, porque ela estava disponível ali, ela estava aberta para receber essas ferramentas. This is one of the small things. And then there are so many other stories. Because when you're willing to choose a different reality, the entire universe changes to support you. Isso é apenas um exemplo, tem muitas histórias, mas o negócio é o seguinte, que quando você está disposto a mudar, o universo, ele vai estar ali a seu favor para criar essas possibilidades. Because in truth, there is no lack in the universe. It's a very abundant universe. Porque a realidade é que não tem, assim, falta no universo. O universo, ele é muito abundante. We've been trained and taught to believe against ourselves and not to trust in the universe and not to trust in the magic of our being. É porque a gente foi treinado a não acreditar na gente e não acreditar no universo e não acreditar no poder que nós temos. And then when that starts to change, E quando everything isso, becomes magical. e quando isso começa a mudar, tudo vai se tornando mágico. Uau! Ah, Para quem nunca ouviu falar do Access, qual seria a mensagem que ele poderia estar deixando aqui para a gente poder ter essa facilidade de estar convidando mais pessoas aqui do Brasil para estar vindo para esse mundo de mágicas, de possibilidade e delicioso que é, né? And for those people that have never heard about access consciousness, about consciousness, what could you tell them so we could invite them to come to this access consciousness world? Well, one of the things is if you're completely new to Access, Uma das coisas é, se você é completamente novo no Access, please, please, please try to get your bars runs. por favor, por favor, por favor, tente correr suas barras. Access bars is one of the first class, the elementary class to start anything. A classe de barras é o fundamento ali, a primeira coisa que é onde a gente inicia no Access mesmo. There are so many facilitators in Tem Brazil, tantos facilitadores no Brasil. who offer access. Get a session or go to a class. Você pode fazer uma sessão ou ir fazer uma classe de barras, qualquer coisa. Tem muita gente no Brasil fazendo isso. Because what that can invite you into is completely different. Nothing you've ever experienced before. Porque o que as barras elas podem te convidar para algo totalmente diferente, algo que você nunca experimentou antes. Okay? And the other thing, I'm going to offer 2 tools. Ok, e uma outra coisa, eu vou oferecer 2 ferramentas. There's a free app we have with Access Consciousness called Access Consciousness app. Tem um aplicativo, né, que chama Access Consciousness. É um aplicativo. Everything that we feel or we think we're feeling, 99% of our thought, feelings, emotions are not ours. It's something that we're picking up from other people. Tudo que a gente acha que está sentindo, grandes chances, assim, mais de 99% disso não é nosso. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, grande parte disso não é nosso. Now, a gente capta do mundo ao redor. Yeah, whether you're talking about stress or sadness or a money problem or anything. E a gente pode estar falando aqui de estresse, de problemas de dinheiro, de tristeza, de qualquer coisa que você possa estar sentindo. Even the stuff that shows up with your body. Até algumas coisas que aparecem no seu corpo. So, for every thought, feeling, emotion, sensation in your body, então, para cada pensamento, sentimento, emoção e sensação no seu corpo, the question to ask is,
Who does it belong to? A pergunta a se fazer é: a quem pertence isso? Ask it 2, 3, 4, 5 times. Você pode perguntar 2, 3, 5 vezes. And just notice if there is any sense of lightness in your world. E perceba se há alguma sensação de leveza no seu mundo conforme você faz essa pergunta. Okay? And the app that I'm talking about, you can set reminders for 3 days or 10 days to remind you to practice this tool. E esse aplicativo, quando você baixa, você pode colocar lembretes para você fazer essa pergunta 3, 5 vezes por dia. But for a moment, ponder if 99% of the stuff you're feeling right now went away. Mas imagina, gente, se 99% das coisas que você sentiu ali no momento não são suas e isso poder ir embora, assim. What would be possible? O que mais seria possível? So that's one of the very, Maravilhoso. very important tool. The other one is Então, essa é uma ferramenta muito importante. A outra, take anything that is bothering you right now. pensa em qualquer coisa que esteja te incomodando nesse exato momento. Okay? Now think about it, let the energy come up, Pensa nisso, deixa a energia vir, turn your attention to it, volte a sua atenção para isso and go, interesting point of view, I have that point of view. e fale, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. And give it 10 seconds. E dá 10 segundos. Breathe. Respira. Relax. Relaxa. And then ask again, interesting point of view, I have that point of view. E fala de novo, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Give it few seconds. Dê alguns segundos. Ask again. Fale de novo, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. And then ask again, interesting point of view, I have that point Fale of de view. novo, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Give it a few seconds. E dá alguns segundos. And now ask again, interesting point of view, I have that point of view. De novo, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. You might wonder what we are doing here. Você pode estar se perguntando aí, o que a gente está fazendo aqui? This is where I'm going to introduce the access clearing statement. E é aqui que eu vou introduzir o enunciado aclarador de Axis, Which is like a magic wand. que é como uma varinha mágica. Every energy that comes up and when we run the clearing statement, it takes care of the energy. It changes the energy. Toda vez que vem uma energia, a gente roda esse enunciado aclarador, ele tem a capacidade de mudar essa energia. Right, wrong, good, bad, POD, POC, all 9 shorts, boys and beyonds. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os 9, curtos, garotos e aléns. These are a bunch of words. É um monte de palavras. But if you are interested to find out what they exactly do, you can go to theclearingstatement.com. Se você tiver interesse em saber exatamente o que cada palavra significa, você pode ir em theclearingstatement.com. Dr. Dane here, who's the co-creator of Access Consciousness, explains beautifully what the clearing statement is all about. O Dr. Dan Heer, que é o cofundador de Axis, ele explica assim lindamente o que é esse enunciado aclarador. But for now, what we try and do is every energy, we try to look at from the lens of, is it good? Is it bad? Is it negative? Is it positive? Is it right? Is it wrong? Is it safe? Is it not? É que, na verdade, o que acontece hoje? Quando vem alguma energia, a gente sempre tenta classificar. É boa, é ruim, é legal, não é legal, é assim, o assado. A gente está sempre nessa polaridade. So what that does is it creates a polarized electric charge in your mind. Então, quando a gente faz isso, a gente cria na nossa mente uma energia elétrica polarizada. What it means is basically it sets in a system of judgment. Então, isso é como se ligasse um sistema de julgamento. And as soon as you start to judge, or as long as you're judging,
Então, assim que você começa a julgar, e enquanto você está julgando, you can't have your own awareness of what's truly going on. você não consegue ter a sua consciência do que realmente está acontecendo. So, interesting point of view, I have that point of view, takes away the polarity. Então, esse interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista, tira essa polaridade. And then that shifts the energy of whatever the situation you're in. E isso muda a energia de qualquer situação que você esteja passando. And running the clearing statement actually goes to the point of creation when you decided whatever was good or bad. E quando você roda o enunciado declarador, ele realmente vai lá no ponto de criação onde você decidiu que se isso é bom ou ruim. And suddenly more space starts to open up for E you. de repente, uma sensação de mais espaço começa a se abrir para você. When you have more space, E quando você tem mais espaço, you're more relaxed. você fica mais relaxado. And obviously, you become aware of choices that you were not aware of earlier. E, obviamente, você se torna mais consciente das escolhas que você tem, coisa que você não percebia antes. Uau! Eu gostaria de saber do Monishi, ele acabou de dar uma classe de conversando com as entidades. E eu soube que mudou e tem um novo manual. Qual é a diferença aí com esse novo manual? So Manish, I heard you just gave a talk to the entity class and it has a new manual now. And I'd like to know what is the difference? What changed? You have to come to the class to know what's the difference. Você tem que vir para a classe para saber qual é a diferença. But you know, Brazil is one of the places where people are aware of spirits. Mas sabe que no Brasil é um lugar que as pessoas estão conscientes de entidades. You don't need to convince people. Você não precisa convencer as pessoas. Okay. One of the exercise, if people think they're aware of entities or not, if they are doubting, this is what you can do. Então, um exercício que você pode fazer, se você tem dúvidas, se você é consciente de entidades ou não, aqui é um exemplo. One simple thing. Uma coisa simples. Wherever you are, in the room, building, house, wherever you are, Onde quer que você esteja, num quarto, num prédio, numa casa, qualquer lugar. ask for all of the entities that are there in the room, in the house, in the building, and 1 mile radius to go far away. Peça para todas as entidades que estejam presentes aí, onde quer que você esteja, para elas se afastarem 1 milha, ficarem 1 milha longe de vocês. And notice what you feel. E perceba o que você sente. What do you feel, Miss Claudia? O que você sente, Miss Cláudia? Mais espaço? More space. More space, exactly. Mais so espaço, entities are exatamente. always around. Sorry, Monish? More space, exactly. And entities are always around. Sim. Mais espaço, exatamente, porque as entidades elas estão sempre por perto. Now, if you were given the tools of having this space all the time, would you like that? E agora, e se você tivesse todas as ferramentas para manter esse espaço com você todo o tempo, como seria? And talk to the entities, it'll build on 4 pillars: clearing, communicating, cooperating, and receiving. Então, a classe de conversando com as entidades, ela é feita através de 4 pilares, que é limpar, comunicar, cooperar. What is the fourth? Receiving. Receber. So, what if you can now start to access that capacity and start creating with the spirit world in harmony?
E se agora você começasse a acessar essa sua capacidade e começasse a criar realmente com o mundo espiritual? Because a lot of people do fear and resistance, and a lot of people do positive judgment with the spirit world, with the religion, with Umbanda, with Orisha. É porque tem aqueles dois lados, né? Ou a pessoa ela faz um julgamento negativo, né? Ela tem medo, ela fica assustada com relação a isso, ou um julgamento positivo, né? Através dessas religiões, da Umbanda e etc. But what if you can have your own awareness now and get the tools that allow you to create a very different space? Então, agora, se você tivesse essas ferramentas e pudesse você ter a sua consciência do que é isso e de criar o seu espaço. So this class deals with clearing entities, ancestors, clearing entities that are stuck in PTSD, demons. It has conversations about black magic. Everything that's to do with the spirit world is primarily covered in the beginning class. Então, essa classe, ela cobre várias coisas no mundo espiritual, né? Entidades, demônios, entidades que estão presas em alguma forma de, por exemplo, de uso de drogas ou de álcool. Na verdade, ela cobre tudo que está envolvido com o mundo espiritual. E ancestrais também. Yeah, because I hear so many people in Brazil talk about black magic and things like that. And this manual gives you a very different information on what that is all about and how to have clarity with it. Ela também engloba essa parte de magia negra, né? Então, o Monish falou que ele vê muitas pessoas falando sobre magia negra, mas essa classe, ela dá uma nova percepção sobre isso e uma forma muito simples de lidar com isso. Fantástico. Ok. Algumas pessoas confundem que na classe de entidades terá... não sei se eu consigo formular bem a pergunta, Ana. A confusão de entidades com espíritos, que nem tem religiões que as pessoas incorporam o espírito. Ele poderia falar um pouquinho sobre essa diferença e se tem a ver, não tem a ver, porque tem esse medo também, né? Às vezes pensa que porque a classe é de entidades, tem a ver com espíritos, de incorporar espíritos. Okay, so she said that some people misunderstand this class. When you say entities, some people think that we're gonna invite them to incorporate into our bodies, you know, like other religions do, and that's what sometimes come into their minds. So could you explain a little more the difference? Yeah, and it's exactly the opposite of it. Na verdade, é exatamente o oposto disso. It's to actually show you what's going on with the spirit world, what you're aware of, and how to have your own space. Na verdade, para te mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual, para você ter a sua própria consciência e para você criar o seu espaço. So, all of the access classes are designed to show you what you know already. Então, todas as classes de Access, elas foram assim desenhadas para te mostrar o que você já sabe, para te empoderar. You begin to access the awareness of what you're creating and what's occurring in your life. Você começa a ter acesso a essa consciência do que está acontecendo aí no seu mundo, na sua vida, à sua volta. Talk to the entities is just so far away from, inviting spirits or possession, etc. E conversando com as entidades, assim, tá muito distante dessa coisa de convidar espíritos e incorporar, não tem nada disso. It's about clearing, transforming, shifting, including and receiving all entities with total ease. É sobre transformar, mudar, receber e limpar as entidades. Uau, que maravilhoso! E
O Monishi tem planos de vir para o Brasil? Quando seria? Qual é a agenda dele? Eu já tenho aqui algumas anotações. Estou sabendo que ele tem já uma próxima classe de entidades, mas se ele quiser contar para a gente em detalhes, estamos aqui felizes de saber mais sobre a agenda dele. We would like to know more about your schedule. What is you have for the next classes, when they are coming, when is the next Talk to the Entities class, and if it's online or when you are coming to Brazil, all of that we want to know. Well, the next beginning class is intro on the 8th of January and beginning on 9th and 10th. A classe Conversando com as Entidades, a próxima, a gente tem a intro, que vai ser dia 8 de novembro, e depois, começando, né, o início, 9 e 10 de novembro. Novembro? Janeiro. Janeiro. What the hell? I'm still in November. Ai, gente, eu tô em novembro ainda, eu tô louca. Janeiro. 8th January, 8th January intro, 9th and 10th January beginning. 8 de janeiro, introdução. 8, 9, 10, começando. Conversando com as entidades. Okay, she's fried. Ela falou que eu tô fritando. Tem uma classe. We're also starting the fundamental class, the foundation class on the 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. Online every day, 5 hours. E também a gente tem a classe de fundamento, começando dia 11 de janeiro. 11, 12, 13, 14 e 15 de janeiro. And Monishi, that example that you gave about a woman that couldn't sleep for many years, she was in foundation. She was in Talk to the Entity. Oh, she was in... Não, eu perguntei para ele se aquele exemplo que ele deu daquela mulher que não conseguia dormir por vários anos, se ela tinha ido na classe do fundamento ou conversando com as entidades. Ela foi na classe de conversando com as entidades. Yeah. Ok, perfeito. And tem uma classe. Also we are doing the business hours class. E também a gente vai ter a classe de horário de trabalho. Which is basically setting up a time to talk to the entities. E que basicamente essa classe é para você organizar um horário para conversar com as entidades. Clearing them, communicating with them, engaging with them. Para limpar as entidades, se engajar com elas, se comunicar com elas. You know, sometimes one-on-one, sometimes all groups of entities, depending on who shows up. Algumas vezes você conversa com uma entidade ou com um grupo de entidades, depende daquilo que aparece no momento. So that will start on the 8th and go on for 1 week, 30 minutes every day. Tá, e isso vai começar dia 8 de janeiro até 14 de janeiro, 1 hora todo dia. 30 minutes every day at 1:30 São Paulo time. 30 minutos todo dia, vai começar 1h30 da tarde aqui o nosso horário de Brasília. Right? And the prereqs for foundation and talk to the entities is access bars. Pré-requisito para o fundamento e conversando com as entidades é a classe de barras. And the prereqs for business hours class is talk to the entities beginning. E o pré-requisito para a classe de horário de trabalho é conversando com as entidades, o começo. You're all invited. Vocês estão todos convidados. Perfeito, muito, muito, muito obrigada. Uma última pergunta. Perfect. Que não quer calar. Thank you very much. But there is one last question that I really want to do. Exactly. Eu gostaria de saber se o Monishi tem planos de vir para o Brasil. I'd like to know if you have plans to come to Brazil and stay close to us. Yes. Sim. Yay! Como pode melhorar? In less than 3 months. Em menos de 3 meses. Show.
Perfeito. Perfeito. Absolutely. What would it take? Sim. Absolutamente o que se requer. Okay. Muito, muito obrigada. Eu amei essa conversa com ele. De verdade, muito obrigada. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Thank you very much, Monish. Bye, bye. Bye. Thank you. Obrigada, Ana. Obrigada, Clau. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.